No vídeo de hoje nós iremos te contar, para quem não sabe, o quase mentor do Barsi. Sim, o Barsi teve alguém no qual ele se inspirou aqui no Brasil. Quer saber quem é e mais sobre? Então fica comigo aí no vídeo. Salve! Bem-vindos aos vídeos! Bora então, sem enrolação, te revelar aí quem é o quase mentor do Barsi, que sim, já faleceu, mas deixou um legado muito importante aí para o investidor e quase ninguém conhece nos tempos atuais. Antes você já sabe, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos lá então. A pessoa a qual estou me referindo é o Sr. Décio Bazin, que escreveu esse livro aqui, um livro ótimo, chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Um livro que ele escreveu em 1992, mas tem edição atualizada até hoje, que é obviamente atualizada pela editora, porque ele faleceu em 2003. O Décio Bazin, para quem não sabe, ele foi um jornalista que escrevia para a Gazeta Mercantil, para o Estado de São Paulo e para a revista Balanço Financeiro. Nessa época, quando ainda não existiam ótimos aplicativos que te davam indicadores financeiros, te traziam várias informações, as revistas funcionavam como ótima fonte de informação para os operadores de bolsa. Ele foi um contador e passou a investir desde 1960, só que só a partir da década de 80 ele teve êxito na bolsa, sendo alguém muito experiente e que deixou um legado muito importante para nós pequenos investidores. E por que eu digo que o Décio Bazin foi o quase mentor do Barsi? Nesses dois vídeos, por exemplo, o Barsi é levado a falar sobre o Décio Bazin e fica muito claro que o pensamento do Décio é praticamente replicado pelo Barsi e o Barsi se refere ao Décio como um grande amigo. Inclusive, ele diz que já foi instado pelo Décio a escrever um livro para deixar um legado, mas o Barsi nunca foi muito alguém de querer escrever um livro. Vamos então aqui enumerar os motivos que vão te convencer de que ele realmente trouxe grandes ensinamentos ao Barsi. E talvez ele seja a única pessoa no Brasil que o Barsi realmente recomenda o estudo, porque o próprio Barsi replica na prática dele como investidor os ensinamentos do Décio. Vamos lá. Primeiro ensinamento: invista com base no cash yield. O que é isso? Popularizou-se recentemente o fato de o Barsi utilizar-se do critério do preço teto para escolher ações boas pagadoras de dividendos. E o yield buscado pelo Barsi é de 6%. Só que a grande verdade é que esse 6% mínimo foi dito pelo Décio nesse livro, Faça Fortuna com Ações, o qual eu, claro, indico a leitura. Conforme ensina o Décio, esse critério de 6% foi uma convenção mundial entre os investidores, inclusive dos Estados Unidos, para buscar um retorno mínimo que se deve ter com ações, sob pena de ser mais vantajoso investir na renda fixa, inclusive. Portanto, para o Décio, as ações devem dar um retorno mínimo de 6% a título de dividendos. Ações que não são capazes de remunerar minimamente nesse percentual estão fora da carteira do Décio. Segundo ensinamento: evite empresas endividadas. Embora o Décio não tenha deixado explícito o critério objetivo para dizer se uma empresa é ou não endividada, podemos considerar aí uma métrica de até 3 vezes o EBITDA. Portanto, se uma companhia superar esta métrica, fique de olho e muito cuidado, porque você sabe, empresas endividadas tendem a se endividar ainda mais no futuro, porque muitas vezes os juros superam os rendimentos. E aqui ele fala mesmo que sejam empresas inseridas no setor perene. Então, por exemplo, a Taesa hoje já está com 2 vezes o EBITDA, o que a gente já tem que ficar de olho. Terceiro ensinamento: não invista em ações apenas pensando em valorização. Para o Décio, essa ideia de que o investidor minoritário não tem capacidade de saber o que fazer com o dinheiro dos dividendos, por isso é melhor os lucros de uma empresa ficar dentro da própria empresa, essa ideia, na verdade, está subestimando o pensamento do investidor, como se ele fosse alguém que tivesse uma reduzida inteligência. Então ele critica isso e ele fala que não faz sentido você investir em algo que não lhe dá retorno econômico e que não é capaz de multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Disso resulta uma quarta lição: ouro, joias e dólar não são investimentos. Como muito bem destaca o Décio no seu livro, ele fala assim: que o ouro, as joias e o dólar são incapazes de gerar mais ouro, mais joias e mais dólar. E caso você precise realmente do dinheiro desses investimentos para alguma necessidade basilar da sua vida ou imprevista, você vai precisar vender esses ativos. E aí você já não vai mais ter esses ativos. Desse modo, ele preza pelo investimento que lhe dá cash yield, dividendos, renda passiva,
Por quê? Porque as ações têm essa capacidade. Já que com os dividendos das ações você pode comprar mais ações, que compra mais ações, que compra mais ações, infinitamente. Ele fala que ninguém em sã consciência entra no investimento sem pensar nos seus frutos. É a mesma coisa quando alguém vai comprar um imóvel, não pensa apenas na valorização. E se estiver pensando só na valorização, está correndo um sério risco. A pessoa quer ganhar com os aluguéis, se for imóvel rural, com o arrendamento, com o plantio e etc. Quinto ensinamento: especulação só traz prejuízo. É óbvio, como o Décio tem o pensamento de investidor, seria praticamente impossível ele ser a favor da especulação, principalmente com mercado de opções, mercado futuro, operações alavancadas e etc. O que nos leva a um sexto ensinamento: análise gráfica não passa de fantasia. Para o Décio, a análise gráfica foi apenas uma criação humana dos tecnocratas ou daqueles que possuem tecnomania, como ele fala, para que o mercado financeiro não fosse um tédio, passasse a ser mais divertido. Para ele, a análise gráfica não prevê nada, já que o ser humano não pode prever o futuro. O que o ser humano pode fazer simplesmente é olhar dados históricos, dados do passado, e esperar que eles sejam replicados no futuro, mas não em operações extremamente ligeiras como day trade e swing trade, que são aquelas em que é utilizada a análise gráfica para tomar decisões de investimento. Todas essas ideias são do Décio, mas o Barsi replica-as de forma frequente sempre quando ele vai falar em público. É só você começar a reparar. E tem mais um ensinamento que é o único assim que eu realmente não concordo, que é: a casa própria é essencial para o investidor. O Barsi já disse isso num vídeo, tal como diz o Décio, por isso que eu falo que ele foi praticamente o mentor do nosso Barsi. E por que eles pensam dessa forma? Porque na visão deles, o homem que está destituído da sua casa própria, que envolve uma necessidade básica do ser humano, que é ter a sua habitação, ele não consegue de fato investir com consciência, porque ele está sempre preocupado com os reveses de eventualmente ser instado a sair por conta do dono pedir a casa de volta, ou problemas com imobiliária, ou qualquer tipo de revés que envolve você não ter algo próprio. Só que isso pode até ter sido verdade no passado, só que atualmente, com o valor dos aluguéis atuais, em comparação com os financiamentos imobiliários, ainda assim, ao menos na minha opinião, é vantajoso permanecer no aluguel. Respeito posições contrárias, inclusive nesse ponto eu estou indo contra o que o Barsi pensa, mas tudo bem, é apenas uma pequena divergência de opinião que não atrapalha nossas decisões nos investimentos. Eu gostaria também de trazer aqui algumas frases que o Décio elenca no seu livro que eu acho extremamente relevantes. Frases de Décio Bazin. Preços não sobem nem descem na bolsa de valores, são puxados ou derrubados. O que é que isso quer dizer? Significa que o mercado, principalmente nos países emergentes como o Brasil, é extremamente manipulado. Quando uma ação cai muito forte, é porque as pessoas estão manipulando o mercado para baixo, vendendo fortemente, seja para comprar mais barato lá embaixo, seja por conta do aluguel de ações daquelas pessoas que estão extremamente pessimistas, e quando falo pessoas estou falando também dos institucionais, com aquela ação achando que ela vai quebrar ou que ela vai cair ao infinito. Por isso, como investidor, você não deve se preocupar tanto com as oscilações no curto prazo, porque elas não refletem o que a empresa de fato está produzindo, o que ela está lucrando, o que ela está gerando de lucro operacional. Você precisa entender que uma coisa é a empresa, a sua atividade econômica, o que ela produz, e outra coisa são as ações que estão lá na bolsa de valores oscilando diariamente a cada minuto. A partir do momento que você conseguir diferenciar esses dois pontos e agir de modo racional, você vai conseguir ter bastante êxito na bolsa de valores. Segunda frase: na bolsa como no amor, é melhor esquecer os maus momentos. O que ele quer dizer com isso? Que se você eventualmente errou numa decisão, ou se de alguma forma a sua decisão estava certa, mas ainda assim não produziu o resultado esperado, segue para outra. No mercado é assim, a gente mais erra do que acerta. Só que para ter sucesso você precisa que os seus acertos, que são menores, produzem um efeito muito maior do que os seus erros. Eis aqui a ideia de gestão de risco e tudo mais. E na bolsa é assim, cara. Preciso paciência. Só perde quem desiste. Parece clichê, mas é assim que funciona. Ter dinheiro e perdê-lo é pior do que nunca tê-lo tido. Isso aqui pode gerar alguma revolta nas pessoas que são mais pobres, mas entenda, psicologicamente, de fato, é muito pior você perder um dinheiro que você conquistou do que você sequer nunca ter tido dinheiro. Pare para pensar comigo. Quantas pessoas estatisticamente cometem suicídio por serem extremamente pobres? Só por isso. E agora, quantas pessoas realmente perdem a vida
por terem se tornado muito pobres ou por terem fracassado demais em algum propósito? Quem sofre mais dor? Psicologicamente, o ser humano não suporta a perda. Agora, se ele sequer ganhou, ele ainda tem esperança de um dia ganhar. Percebe isso? É por isso que o Décio dizia, principalmente no seu livro, que se for para entrar na bolsa de valores para perder dinheiro, é melhor nem entrar. Entrar do jeito certo para ganhar dinheiro, porque o dinheiro que você conquista trabalhando ao longo da sua vida é suado e doloroso. E a dor de você perder todo esse tempo de trabalho jogando na bolsa, entre aspas, é imensurável e pode sim causar grandes danos psicológicos em uma pessoa. Há duas coisas que incomodam na bolsa: os prejuízos da gente e os lucros dos outros. Isso aqui também é uma verdade. Pare para pensar, quanto puto a gente não fica quando vê o outro ganhando dinheiro com uma ação que a gente não entrou por medo. E ao mesmo tempo, às vezes a gente tá numa ação que a gente acredita por estar barata, mas ela tá dando prejuízo. É só parar para pensar o seguinte, vamos dar o exemplo do Thiago Nigro. Ele entrou em Cash 3, Melios, ele teve um lucro absurdo, de 300% desde o IPO. E você, por exemplo, que comprou uma empresa barata, ao contrário da Melios, que não é nada barata, é especulativa, você comprou o Banco do Brasil e está tendo prejuízo. Comprou nos R$30 de graça e ainda está tendo prejuízo. E aí? Isso te causa alguma dor? É o que o Décio fala. Mas como investidor você vai ter que saber lidar com isso. E é por isso que a gente tem que ouvir as pessoas que de fato são experientes na bolsa, como o Barça. E aproveite o máximo enquanto o Barça estiver vivo, porque de fato ele para mim é um gênio da bolsa pelo seu comportamento e alguém que está aí vivo podendo nos passar os seus ensinamentos. É extremamente valioso. E, melhor do que isso, não cobra por cursos, a não ser lá o AGF, mas daí é a filha dele que faz, e aí é outra história, né, pessoal? E a quinta frase: o futuro recompensa os que têm paciência com ele. Isso aqui pode parecer uma obviedade, mas é muito difícil a gente conseguir concretizar esse ensinamento. Realmente esperar, porque o curto prazo, ele nos cega. Ele faz a gente pensar que a nossa situação nunca vai melhorar como investidor, que nunca uma ação vai subir, que nunca a ação vai te dar o retorno que você espera a partir da sua análise, que nunca a sua vida vai mudar. O curto prazo, de fato, obscurece a nossa racionalidade. E como o Barça sempre diz, é só a paciência e a disciplina que de fato vai te dar sucesso na bolsa de valores. Não há outro caminho. Até mesmo para os especuladores. Eu já mostrei no outro vídeo que o holder de Bitcoin ganhou muito mais dinheiro do que o cara que ficou comprando e vendendo Bitcoin. O cara que comprou Bitcoin numa paulada e segurou sem nenhuma venda ganhou muito mais dinheiro do que o cara que ficou comprando e vendendo nas altas e nas baixas. Portanto, aqui se aplica aquele ensinamento que eu disse no outro vídeo, do Augusto Cury. Os sábios aprendem com os erros dos outros e os inteligentes aprendem com os erros próprios. Você quer ser um sábio ou só um inteligente? E você, já conhecia o Décio Bazin? Deixa aí nos comentários. E se você já leu esse livro aqui, deixa aí sua opinião também, o que você achou dele. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!